Aleluia. Deixou a sua glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Deixou a sua glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Deus conosco. Deus conosco. Aleluia. Graça e paz, amados e queridos, vocês que estão nos assistindo através da live, através do Instagram, Facebook, ou que vai nos assistir através do YouTube, que você venha ser grandemente abençoado e venha louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus junto conosco, amém? A primeira música que a gente cantou falou Emanuel, Deus conosco, né? Em Isaías 9 fala que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Deus a quem servimos. Eu te convido, nesse momento, a tu abrir a tua Bíblia, lá em Salmos 107. Amém? Salmo 107. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E em Salmo 107, logo no início, você vai ler o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso e louvem ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos inimigos. Pula lá para o 7,
que diz o seguinte: Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em quem pudessem morar, que eles agradeçam ao Senhor e ao seu amor, e às coisas maravilhosas que Ele fez por nós, pois Ele dá água aos que têm sede, e dá coisas boas aos que estão com fome. Até aqui. Louvem ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Ele nos libertou, né, das mãos dos nossos inimigos. Ele te libertou, Ele me libertou, Ele nos libertou, nos tirou do mundo das trevas para o seu reino de luz. Então que nunca venhamos esquecer da grandeza e do imenso amor desse Deus para conosco, e que venhamos sempre louvá-lo e engrandecer o seu santo nome. Ele é o alfa, Ele é o ômega, como você disse no início, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a água para o sedento, Ele é o alimento para aquele que tem fome, Ele é a minha esperança, e a tua esperança é a nossa salvação. Ele é o maravilhoso Deus a quem servimos. Ele é quem pode saciar o nosso interior, a nossa fome e o nosso ser. Que sempre venhamos lembrar disso. E toda vez que você se sentir vazio, lembre, há uma fonte inesgotável de água. Ele diz que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Há uma fonte inesgotável de amor. Ele é essa fonte, Ele é essa água, Ele é essa vida. Então adore esse Deus. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei. Já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei. Já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me,
seguro. Não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor. Sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, Senhor, pois tenho sede de ti. Sacia-nos, Senhor, sacia-nos, Senhor, porque o que mais precisamos é da tua presença, o que mais precisamos é do teu amor. Então vem, Senhor, nos preencher. Vem, Senhor, nos transbordar da tua presença. Vem, Senhor, fazer morada em nossos corações. Vem, Senhor, nos transformar de dentro para fora. Peça é o que o Brasil precisa, é o que precisamos em nossas vidas. Mais da tua presença e menos de nós mesmos, Senhor.
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Isso é quando a nossa vida é verdadeiramente transformada. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Te digo mais, se você abrir, Ele vai mudar a tua história. Ele vai apagar o teu passado, vai reescrever um novo presente para você e um novo futuro. E Ele quer fazer isso. Cabe a você aceitar esse convite, abrir a porta, deixar Ele entrar, caminhar com Ele dia a dia, porque Ele muda as nossas vidas, Ele muda o nosso interior. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Eu te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Eu te peço, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Eu te peço, vem andar comigo. Vem andar comigo. Me encha de ti, da tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, da tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Eu te peço, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor. Eu te peço, vem andar
E à medida que vamos caminhando com Ele, vamos conhecendo mais a Ele. Porque Ele diz que a gente deve crescer graça e conhecimento. A gente deve buscar conhecer mais dEle, se apaixonar mais por Ele. E isso acontece canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. Uma canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. Uma expressão de amor tantas palavras de amor eu tenho para falar, Jesus. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Uma canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. Uma canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. Uma expressão de amor eu tenho para te dar, Jesus. Tantas palavras de amor eu tenho para falar, Jesus. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Sempre, sempre 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 quero estar contigo, contigo, contigo eu quero estar. Contigo, contigo, contigo eu quero estar. Contigo, contigo, contigo eu quero estar. Contigo, contigo. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço,
Aleluia. Que esse desejo de querer mais de Deus, mais da sua presença, de querer conhecer mais dele, não venha se acabar. Porque não existe idade para querer conhecer mais a Deus. Tem muita coisa que eu e você não conhecemos e que precisamos conhecer. E que o Senhor está pronto para nos revelar à medida em que buscamos a Ele. Então busque ao Senhor. Não tenha vergonha de declarar: eu quero é Deus. Eu anseio mais de Deus. Aleluia. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro: eu amo esse Deus. Não declare: eu quero. Eu quero é Deus. Eu quero. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Aí da sua casa, declare com bastante força: eu quero é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou ao mar e o mar se acalmou. Haja luz, a luz passou a existir. Levante ante paralítico andou. E tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir.
morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Uma palavra do meu Deus. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Basta apenas uma só palavra. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Ele falou acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se ele falou, ele vai cumprir. Não existe impossível. Oh, glória a Deus. Oh, que maravilha louvar o Senhor. Queria ver essa igreja cheia louvando, dizendo basta uma palavra. Mas você que está aí, continue louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Não é porque você está aqui que você da sua casa não vai estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, fazendo um culto no seu lar. Faça isso. Vamos agora passar para a palavra de Deus. Aleluia. Com apenas uma palavra ele pode mudar toda essa situação. Creia nisso. Pastora Mauriceia. A paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, você que está em casa, juntamente conosco, adorando o Senhor. Eu espero que você não esteja simplesmente como um telespectador, né? Mas que você esteja como um adorador, adorando ao Senhor juntamente conosco, sentindo esta mesma unção, esta presença gostosa do Espírito Santo que nós estamos sentindo neste lugar, né? Sabendo que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero convidá-lo para lermos a palavra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós estaremos lendo os versículos 16 e 17. Estamos sentindo muita falta da igreja. Muitas pessoas com quem eu falei durante a semana expressaram o desejo de estarem aqui no dia de hoje, né? Pessoas que não estavam vindo, de repente manifestaram o desejo de estarem aqui, mas devido ao protocolo estadual, protocolo municipal, né? Nós estamos mantendo o distanciamento, então o culto está sendo apenas com os ministérios da palavra e do louvor. Então, infelizmente, né, a gente está sentindo assim a igreja bastante vazia. E eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que não se distancie do Senhor. Ore, busque
a palavra, assista, participe das nossas lives, né? Temos muitos cultos no YouTube e você pode acessar e juntamente conosco estar também louvando ao Senhor. Vamos à leitura da palavra, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha que coisa linda o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Glória a Deus. Hoje, 50 dias depois da Páscoa, né? O calendário cristão está comemorando o dia de Pentecostes. E a gente não poderia de falar sobre a descida do Espírito Santo, né? O que significa o dia de Pentecostes para a igreja do Senhor? A gente sabe que Páscoa, Pentecostes, né, e demais festas foram instituídas pelo Senhor ao povo de Israel. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez no dia que o Senhor resolveu tirar com mão forte o povo do Egito. O Senhor mandou que eles preparassem o cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse os portais de suas casas, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar e na casa que não tivesse a marca do sangue, aquela casa seria atingida com a morte. E o Senhor mandou que eles preparassem aquela noite, a Páscoa, e comessem ali em suas casas, sabendo que naquele dia o Senhor estaria abrindo o caminho e eles passariam do Egito que o escravizava para a terra prometida. E como o Senhor falara, de fato aconteceu. Naquela noite, o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito. 50 dias depois, eles já em busca da terra prometida, no deserto, o Senhor mandou que celebrassem o Pentecostes, a festa da colheita. E muitos anos depois, na semana da Páscoa, o nosso Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado pelos meus e pelos seus pecados, morreu pendurado numa cruz. E naquele dia, quando Cristo, na cruz do Calvário, proferindo as 7 palavras, uma das últimas foi: tudo está consumado. O preço do resgate estava sendo pago. Naquela noite, ou melhor, naquela tarde, Jesus estava comprando com o seu sangue derramado naquela cruz a libertação de
todo aquele que nele crê. Não somente do povo de Israel, não somente dos filhos da promessa a Israel, mas de todo aquele que crer no seu nome. Jesus estava, então, comprando a nossa libertação. Páscoa significa, sim, libertação. Mas agora, na era cristã, nos dias atuais, Páscoa se comemora morte e ressurreição de Jesus. Porque ao terceiro dia, Jesus ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo. Eu e você cremos num Deus vivo, num Cristo vivo, aleluia, que ouve, que responde a nossa oração, que basta tão somente uma palavra sua para que a história, a vida do homem, da mulher mude completamente. E naquele domingo de Páscoa, Jesus ressurge dentre os mortos. E algum momento depois, que ele se encontra com seus discípulos, a palavra do Senhor vai nos mostrar, ele estando com seus discípulos, por um espaço de 40 dias. E ele é assunto aos céus. Mas antes de subir aos céus, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus manda que seus discípulos vão para Jerusalém, para que lá sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. E Jesus diz que quando isto acontecesse na vida dos discípulos, eles teriam autoridade, ousadia para pregar a palavra. O texto que a gente leu, a oração sacerdotal. Jesus está ali confortando os seus discípulos. E ele começa, depois de dizer aos seus discípulos que estaria indo para os céus, que não os deixaria órfãos, mas que rogaria ao Pai, para que ele, o Pai, enviasse o Espírito Santo. E quando você começa a ler o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, né? Jesus ali confortando os seus discípulos, a partir do versículo 16, Jesus começa a dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, Jesus estava consolando-os com as suas palavras. Jesus estava ali, sempre do lado dos seus discípulos, acalmando a tempestade, trazendo paz, trazendo segurança. E agora Jesus estava dizendo para os seus discípulos que iria, sim, voltar para o Pai, mas que não os deixariam órfãos. Aleluia. E a gente, lendo esse texto, a gente se emociona. A gente vê como o amor do Pai para conosco, o amor de Jesus para conosco é tão tremendo, é tão grande, é tão maravilhoso, que nos falta palavras para expressarmos a dimensão desse amor. E ele diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No Velho Testamento, quando Deus queria falar ao seu povo, Ele vinha até aos profetas. E vários dos profetas vão dizer: veio a mim o Espírito do Senhor,
veio a mim o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vinha, ministrava aos profetas e voltava. Aí a gente vai ver nos evangelhos, né, Jesus presente com os seus discípulos. Jesus estava com eles. Lembra? Quando o barco ia afundando, Jesus estava dormindo ali no fundo do barco. E o mar se agita. O vento forte sacode o barco, que também é levado pelas ondas. E os discípulos, assustados, clamam pelo Senhor. Acorda o Senhor, dizendo: Senhor, nós vamos perecer. E naquela mesma hora o Senhor manda o vento aquietar, o mar sossegar. E eles obedecem ao Senhor. E naquele momento houve bonança, porque o Senhor Jesus estava com eles. Aleluia. Vários episódios a gente vai ver Jesus trazendo paz, trazendo segurança aos seus discípulos, porque Jesus estava com os discípulos. Mas aqui Jesus está dizendo que vai voltar para o Pai. Ele vai preparar a morada celestial. Ele diz: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou, mas vou rogar ao Pai para que envie o Consolador, para que esteja para sempre convosco. E mais adiante, Jesus vai dizer, versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas, Jesus falando aos discípulos, vós conheceis, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Mas há um adendo: e estará em vós. Ele não só habita conosco, como Jesus estava com os discípulos, mas mais além, muito mais. Ele vai estar quer dizer, dentro de vós. Que coisa linda. Que palavra maravilhosa. Talvez naquele momento os discípulos não tivessem noção exata do que Jesus estava falando. Mas, queridos, em uma época tão difícil, em que nunca se fez tão necessário a presença de um Deus tão presente, tão forte, tão poderoso, tão real como o Espírito Santo. A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, e como eu já ouvi alguém falar, a doença da solidão. Às vezes as pessoas dentro de suas próprias casas são obrigadas a se isolarem em seus quartos. Famílias grandes não podem mais se juntarem. As pessoas estão sempre sendo estimuladas
a manterem o distanciamento social. As grandes comunidades, as igrejas não podem congregar. E a gente fica olhando, sabe? O Senhor que sempre estava ali instituindo as festas. Festa de crente foi coisa que Deus inventou. Celebração, música, comida, bebida. Foi coisa que Deus inventou. Aleluia. Deus gosta que sua igreja festeje, que o seu povo esteja em festa. O dia de Pentecostes era uma festa. 50 dias após a Páscoa, eles estavam ali comemorando a colheita. E exatamente o que vai acontecer no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, quando pela primeira vez o Senhor derrama o seu Espírito sobre todos os presentes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, diz a Bíblia que ele foi visto por aproximadamente 500 irmãos. E todos receberam a mensagem de irem para Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo, para receberem o Espírito Santo. Só que no dia de Pentecostes, já não eram mais 500 irmãos, eram apenas 120 irmãos. E a palavra vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre eles do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o texto vai dizer que naquele dia, ali em Jerusalém, haviam pessoas vindas de todas as partes, de todas as nações debaixo do céu. E aquelas pessoas que ali estavam, estrangeiros de todas as nações, puderam ouvir em suas línguas nativas o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a igreja que havia sido cheia do Espírito Santo, agora falava em línguas, falando as maravilhas de Jesus, pregando o Evangelho. E o versículo 6 vai dizer: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Porque, querido, querida, quando o Senhor quer falar ao homem, Ele fala. O Senhor conhece todas as pessoas. Não há ninguém que fuja desse Deus. Não há ninguém que se esconda desse Senhor que é soberano sobre todo o mundo. E Ele queria que este Evangelho fosse pregado a todas as pessoas. Aliás, Ele quer que este Evangelho seja pregado.
alguns anos atrás, talvez lá na década de 70, 80, quando ainda não havia internet, a gente podia até imaginar como esse evangelho do reino seria pregado a toda criatura, porque Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E a gente ficava pensando como isso será possível. Como um brasileiro pode ir ao Japão? Como pode ir aos lugares mais distantes pregar o evangelho? E hoje a gente sabe que como é possível, depois da globalização, a coisa está acontecendo aqui, neste momento, o mundo todo está vendo. E ainda há aparelhos que você fala em português e eles interpretam aos ouvidos das pessoas, no idioma que as pessoas querem. Como a gente pode ver, Deus tem pressa que este evangelho seja pregado. Deus tem pressa que sua palavra de salvação seja anunciada a todas as pessoas. E naquele momento, queridos, que a igreja estava ali recebendo o dom do Espírito Santo, recebendo o revestimento de poder, alguns até duvidaram, né, que o que estava acontecendo fosse coisa de Deus. Versículo 12 vai dizer que todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Sabe, naquele momento em que o Espírito Santo está ali manifestando através daquelas pessoas, Jesus, com certeza, estava do alto dos céus, olhando a sua igreja sendo inaugurada. E naquele momento levanta-se Pedro, juntamente com os demais apóstolos. E cheio do Espírito Santo, não mais aquele Pedro medroso, não mais aquele que negara a Jesus por 3 vezes, não. Diz a palavra que levantou-se Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. E ele começa a dizer: estes homens não estão embriagados, como virdes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre hoje é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi que Joel falara 750 anos antes aproximadamente, capítulo 2 de Joel: e acontecerá nos últimos dias, aleluia, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia! Olha que coisa linda! Está se cumprindo a palavra do Senhor que fora, profetizada por Joel, capítulo 2. A partir do versículo 28, exatamente como Joel profetizara, lá estava
Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo, dizendo: olha, o que está acontecendo aqui hoje é cumprimento da palavra do Senhor. Porque acontecera no dia de Pentecostes. Aleluia, né? Deu-se esse nome, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar e mostrar que aquilo tudo que está acontecendo é porque Jesus foi enviado a este mundo, sendo morto, levado ao Calvário, levado ao matadouro, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E naquela mensagem, naquela pregação, diz a palavra, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Às vezes eu fico pensando, sem um bom equipamento de som, sem internet, sem nada desses recursos tecnológicos que temos hoje. Pedro, ali no tabernáculo, no cenáculo, cheio da autoridade do Espírito Santo, ele prega o maior sermão. Versículo 36, 2:36, ele vai dizer: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Pedro estava dizendo que o Senhor não era César, mas que o Senhor era Jesus Cristo. Aleluia! E ainda vai nos dizer a palavra, que quando Pedro estava pregando, as pessoas arrependidas chegavam e diziam para os apóstolos: que faremos, irmãos? Sim, queridos, porque quando o poder de Deus se manifesta, o pecador se converte dos seus pecados. O próprio Senhor Jesus havia dito que quando o Espírito Santo descesse, quando ele chegasse até a humanidade, com certeza converteria os homens, convenceria os homens dos seus pecados. E qual é o pecado maior do homem? Talvez você esteja pensando: é assalto à mão armada, é um aborto, é um homicídio. É pecados relacionados à sexualidade. Não, querido. O maior pecado da humanidade é não crer em Jesus. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando ele entra na vida de uma pessoa, é convencê-la do pecado. E naquele momento, as pessoas ali perguntavam aos apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro imediatamente respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que Pedro estava dizendo. A promessa do Espírito Santo não é somente para os judeus, não é somente para a nação israelita. A promessa do Espírito Santo é para todos quantos creem em Jesus Cristo. Então deixe-me dizer, o Espírito Santo é para você também. Você pode ser cheio do Espírito Santo hoje mesmo. Você pode receber a plenitude do Espírito Santo. Você pode ser cheio da alegria do Espírito Santo. Você pode ser cheio da paz do Espírito Santo. Você pode ser cheio da consolação do Espírito Santo. Então, como eu dissera, meu querido, no início desta mensagem, nunca se fez tão necessária a presença do Espírito Santo na vida do homem. Há momentos nas nossas vidas que outra pessoa não pode estar conosco, mas o Espírito Santo pode estar conosco, e não somente estar conosco, mas estar em nós. Aleluia. O salmista Davi, quando ele fala da presença do Senhor na sua vida, que coisa tão linda, quando ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aleluia. Eu gostaria, querido, que você pudesse abrir a sua Bíblia, Salmo 139, quando ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Como? Morando dentro de você. O Espírito Santo esquadrinha o teu coração. Ele sabe antes mesmo, como disse aqui, Davi, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. E quando Davi diz: para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Olha só, o Espírito Santo também é onipresente. Onde você está? Talvez no leito de um hospital, talvez no canto lá do seu quarto, talvez muito distante de toda a sociedade, mas eu quero te dizer que lá o Senhor está também. E o salmista continua falando: se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Oh, meu querido, por isso que Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou rogar ao Pai para que envie o Consolador, para que esteja convosco, para que esteja em vós. Porque aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. Você pode clamar, você pode orar, você pode chamar, porque Ele está bem pertinho de você. Sabe, você pode estar solitário, sim, mas nunca sozinho.
Você pode ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro de você: estou contigo, meu filho amado. Estou contigo, minha filha. Não tenha medo, eu vou te ajudar. Você vai vencer. Aleluia. Olha que coisa linda. O salmista continua dizendo: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, quer dizer, a mão direita, me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Não há distanciamento entre você e o Espírito Santo. Não há distância que possa separar você do Senhor. E o salmista continua dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos. Talvez os seus ossos nunca foram vistos por pessoa humana nenhuma. Talvez você nunca precisou fazer uma cirurgia. Talvez você nunca teve uma fratura exposta. Glória a Deus por isso. Seus ossos, até hoje, estão encobertos aos homens. Mas eu quero te dizer que aos olhos do Senhor, até por dentro, Ele conhece os teus ossos. Olha que coisa maravilhosa. E o salmista disse: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Quando você ainda não estava formado completamente, quando nenhum dos seus órgãos ainda estavam formados, o Senhor já estava te vendo. O Senhor já estava nos vendo. E o salmista, sabendo disso, ele disse: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Este é o Senhor que quer estar contigo. Este é o Senhor que te formou, que te criou para o seu louvor, para a sua glória, e Ele quer estar dentro do teu coração. O salmista, quando falava com o Senhor a respeito dessas coisas, ele disse: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excederia os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Sabe, meu querido, esse Deus que te ama, esse Deus que te amou, antes mesmo de você nascer, que te ama com amor eterno, e que te amará para sempre. Ele quer estar contigo. Ele quer habitar no teu coração. Ele quer que você o receba. E que você sinta prazer em sentar com Ele à mesa.
Quando o Senhor falava às igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, houve uma delas que o Senhor queria entrar, mas Ele estava do lado de fora. Às vezes a gente fica assustado e a gente começa a imaginar como pode uma coisa dessa. Sim, o Senhor estava do lado de fora. Ele queria entrar, Ele queria comungar. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não deixe o Espírito Santo fora da sua vida. Ele está batendo. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Ele quer comungar contigo. Ele quer que você faça parte da vida dele. Como também Ele quer fazer parte da sua vida. Então, nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, dias de dores, de lágrimas, como já falei, de solidão, dias de perdas, nós precisamos, mais do que nunca, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo seja uma realidade nas nossas vidas. Que nós possamos ter certeza que Ele está conosco, como tinha Davi. Onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na rua, na igreja, Ele está conosco. Ele está cuidando de nós. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas fraquezas. E o próprio Jesus nos diz que Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, meu querido, minha querida, clame ao Senhor. Termine a sua confissão como terminara o salmista dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diga: Espírito Santo, eu não quero errar. Eu não quero estar distante de Ti. A Tua promessa também diz respeito a mim. Eu quero, assim como aqueles crentes naquela tarde foram cheios do Espírito Santo, eu também quero estar cheio de Ti. Eu também quero estar cheia de Ti, Senhor. E querido, você e Jesus, eu e Jesus, com certeza, faremos toda a diferença. Pedro, quando pregava, quase 3.000 pessoas se converteram. Mais adiante a gente vai ver que aquele número de convertidos cresceu. Agora já não era mais 3.000, já eram 5.000. E isso ia acontecendo de forma, sabe, que o evangelho ia sendo espalhado por toda a terra. E um dia esse evangelho chegou até a gente. Chegou até o Brasil, chegou até a mim. Está chegando hoje até você. E o nosso Senhor continua o mesmo. O seu desejo de salvar, de transformar, de mudar, de curar, não mudou. Diz a palavra, Paulo escrevendo a Tito,
A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todas as pessoas. A todas as pessoas o Senhor quer salvar. A todas as pessoas o Senhor quer encher com o seu Espírito Santo. A todas as pessoas o Senhor quer perto dele. Então, eu quero orar com você, para que você seja também cheio do Espírito Santo. Que nesse dia você possa ser renovado em glória. Amém? Eu quero te louvar, Pai, por tua palavra. A tua palavra que nos liberta. A tua palavra que nos salva. A tua palavra, Senhor, que nos transforma. A tua palavra que nos enche, Senhor, de ti. Eu quero te louvar pela libertação, Senhor, da tua igreja. Assim como um dia o Senhor libertou Israel do Egito, o Senhor tem libertado a sua igreja da escravidão do pecado. Assim como o Senhor derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo no dia de Pentecostes, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Que cada dia das nossas vidas sejamos revestidos com o teu poder. Que cada dia, Senhor, sejamos cheios do teu Espírito Santo. Que cada dia o gozo, a alegria, a consolação do Espírito Santo seja uma realidade nas nossas vidas. Que não venhamos viver, Senhor, da experiência do povo do passado, mas que possamos ter a nossa própria experiência contigo. Que possamos ser cheios de ti, Senhor. Que possamos ter certeza que tu estás conosco na pessoa do Espírito Santo. Não somente conosco, ao nosso lado, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, mas que tu estás também em nós, entronizado nos nossos corações, reinando nas nossas vidas, brilhando, Senhor, nas nossas vidas. Que através da plenitude do Espírito Santo, possamos ter a ousadia, a autoridade espiritual para pregarmos a tua palavra às pessoas que ainda não te conhecem, às pessoas que ainda não te receberam, e com o poder do Espírito Santo, ao ministrarmos a tua palavra, vidas possam se render a ti, reconhecendo a ti como Senhor. Que este evangelho, Senhor, venha ser pregado, que a tua graça, Senhor, venha ser conhecida, que a tua glória venha encher, Senhor, a nossa terra. Até, Senhor, aquele dia em que tu vais aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória e chamar a tua igreja. Que nós possamos estar, Senhor, crendo nesta palavra, fortalecidos na graça do Senhor Jesus. No amor de Jesus assim oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo venha encher a sua vida com a presença dele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito,
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada a você que veio adorar o Senhor conosco. Você que está em casa, adorando da sua casa. Que o Senhor te abençoe durante a semana. Você ore, leia a palavra, cante louvores, medite no que o Senhor está fazendo e vai fazer ainda nas nossas vidas. Nós ainda estamos, seguindo o protocolo, não temos tido durante a semana cultos presenciais. Vamos continuar até quando não sabemos. Há um protocolo até 31 de maio, mas nós não sabemos como será depois disto. O que temos para hoje é isso. E assim, eu quero dizer para você que eu recebi, antes de vir para cá, um telefonema de uma pessoa amiga nossa, falando que a situação na nossa cidade não é nada favorável. Os leitos do hospital de Covid estão lotados. Agora à tarde estavam fazendo aí 4 transferências para hospitais com mais recursos, porque a coisa não está brinquedo. E o pior disso tudo é que tem pessoas brincando com a vida delas e das suas pessoas próximas, daquelas pessoas próximas. Então, em nome de Jesus, irmãos, se cuide, se ame. E me ame também. Ame a sua família, ame os seus colegas de trabalho, povo da sua casa, usando a máscara. Não esqueça de usar a máscara. Higienizar as mãos com água e sabão sempre, distante. Se não for possível, use o álcool em gel, o álcool 70. Mas olha, não brinca não, porque tem muita gente brincando e por causa disso, o número está assustador. Aqui, principalmente na região do Agreste. Por isso que amanhã não vai haver feira. Não vai haver a feira da Sulanca, Caruaru, Santa Cruz, São Caetano, onde tem feira. Por isso que as casas, os comércios, as casas comerciais estão fechando, as igrejas estão fechadas. Quanto mais as pessoas descuidarem,
mais pessoas infectadas, mais doença e muita gente aí chorando, né? Então, carinhosamente, cuide-se e cuide de quem você ama. Você fazendo isso, vai estar já dando uma grande cooperação, uma grande participação para amenizar esse vírus, que em alguns lugares o povo já está até comemorando, né? Alguns lugares as pessoas já estão fazendo celebrações, já estão festejando. Eu quero que isso tudo passe. E breve, eu e você estejamos juntos neste lugar, fazendo uma linda festa para o nosso Deus. Tá bom? Então, final de semana, o mesmo horário, tá? Sábado às 19h30, no domingo, a partir das 15 horas. Vamos estar orando. Sempre há alguém que você conhece que precisa de uma bênção de cura. Interceda. Agradeça já pelas pessoas que foram curadas, pela bênção que você recebeu. Agradeça ao Senhor. Mas não esqueça também de pedir a favor daqueles que estão enfermos. Tá bom? Pai, no nome de Jesus, obrigada por este culto. Obrigada por cada Senhor, membro desse ministério, que tem dado o seu melhor para Ti, que tem se dedicado, Senhor. Eu quero Te louvar por esta tarde bonita que o Senhor nos concedeu, onde neste lugar podemos fazer, Senhor, um culto, uma celebração a Ti, Senhor. Muito obrigada. Obrigada também pelo Teu Espírito Santo, que veio, Senhor, habitar entre nós, que está em nós, como a Tua palavra nos ensina. Obrigada, Senhor, por este grande presente. Espírito Santo, dentro de nós. Agora, Pai, eu quero Te render graças pelas pessoas que foram curadas, pelas libertações, pelas bênçãos diversas. Como disse o salmista, se fôssemos enumerar, falta-nos tempo, falta-nos, Paizinho, grãos para contarmos as Tuas maravilhas, tantas que são. Não temos como dizê-las uma a uma, Senhor. Mas eu quero, com a Tua igreja, Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela saúde. Obrigada pela paz. Obrigada pela vida, pelo emprego, pela disposição para trabalho. Obrigada, Senhor, pelo dinheiro que tem chegado às nossas vidas. Tudo isso é prova do Teu cuidado para conosco. Obrigada, Senhor. Agora eu quero Te pedir, no nome de Jesus, a favor daquelas pessoas que estão enfermas, aquelas que estão com Covid, que o Senhor venha curá-las. Aquelas que estão com dificuldades para respirar, que o Senhor venha curá-las. Sopra, Senhor, Espírito Santo, sopra em suas vidas. Que eles recebam saúde do Senhor nessa tarde. Que esta noite seja uma noite, Senhor, maravilhosa, linda, de um sono reparador. E que ao iniciarmos a semana, Senhor, possamos reconhecer que tudo é para o Teu louvor, para a Tua glória. Dai-nos, pois, uma semana de muita paz, de muita alegria, de muito gozo no Espírito Santo. Dai-nos, pois, Paizinho querido, mais do Teu Espírito, mais de Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Paizinho querido, todas as vezes que pecamos contra Ti, pecamos contra nosso irmão, pecamos contra a igreja do Senhor. Perdoa-nos e enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus na face da terra. E a igreja do Senhor diga: Amém.
Amém. Vamos dizer juntos? Somos um em Cristo. Amém. Eu vou abrir aqui um espaço, um parêntese, e vou dizer a você. Você que é dizimista fiel da casa do Senhor. Você que tem separado a sua oferta. Você pode fazer isso. Você procura o nosso tesoureiro, ou um dos nossos irmãos aqui, diga, ó, faça chegar isso ao nosso tesoureiro. Ou então você pode vir no sábado à tarde, no domingo à tarde, e trazer a sua oferta. Você sabe, querido, nós temos alguns compromissos, né, como igreja do Senhor. E ainda hoje eu falava na hora do almoço lá em casa. Muitas igrejas vão fechar, porque não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar água e luz. Sabe? A situação das igrejas tem sido assim, bastante crítica. Na vez passada, o irmão me falou, irmão, um jovem me procurou e levou o dízimo dele e da irmã. Eu digo, glória a Deus. Então, você pode fazer isso, meu irmão. Tá? E se você está guardando, separando, amém. Mas se a gente demorar muito tempo, né? A gente não tem como cobrar, como é que eu diria? Portador para ir buscar, jamais. Então, você, se puder, faça isso. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As telhas encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As telhas encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos,
mostrarei a minha salvação e saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda